Amados irmãos, amados ouvintes, vamos tratar de um assunto extremamente importante para a vida da igreja. Vamos tratar do mundo sobrenatural. E para isso vamos nos utilizar da palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, o Mestre, o Senhor Jesus nos diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O irmão Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O irmão Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, nos diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O irmão Paulo, falando à igreja na cidade de Corinto, em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, nos diz: porque não ignoramos os ardis de Satanás. E o irmão Paulo, escrevendo à igreja da cidade de Éfeso, nos diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados irmãos e amados ouvintes, temos que, como povo de Deus, crermos na palavra do nosso Deus. Nós não podemos deixar de falar das obras do diabo. Ouçam bem, nós não podemos deixar de falar das obras do diabo como se Satanás ficasse quietinho, sem nos incomodar. Só em pensarmos dessa forma, isso já é uma grande e terrível derrota para o povo de Deus. É por isso que todas as vezes que estivermos sofrendo nas mãos dos homens, precisamos nos lembrar que por trás da carne, que por trás do sangue, Satanás e seus poderes das trevas estão lá dirigindo tudo e dirigindo tudo. Nós temos que reconhecer o mundo sobrenatural. Mas é uma pena que quantas e quantas vezes temos sofrido nas mãos do inimigo Satanás, sem sabermos que é o diabo quem está nos fazendo sofrer. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, há um relato de uma mulher. Ela era filha de Abraão. Ela tinha um espírito de enfermidade e andava curvada há 18 anos. E a palavra de Deus nos diz: e Satanás a mantinha presa, oprimida e sofrendo. No Evangelho de Lucas também, no capítulo 18, há um relato de uma viúva. Havia uma viúva que clamava por justiça contra o seu adversário. Muitos irmãos estão sofrendo. O sofrimento é real. Esse sofrimento não é brincadeira, irmãos. Muitos estão sofrendo fisicamente, muitos estão sofrendo emocionalmente, muitos estão sofrendo espiritualmente. Mas a palavra de Deus nos adverte que é hora de clamarmos por vingança. É hora de rejeitarmos as obras do maligno. É hora de acabarmos com todo esse sofrimento.
Não vamos empregar artifícios terrenos, não vamos empregar artifícios carnais, não vamos mostrar impaciência ou raiva contra essas pessoas, porque sabemos que são instrumentos de Satanás. Porque na batalha espiritual, na guerra espiritual, as armas de carne e sangue são totalmente inúteis. Por isso que é tempo de termos consciência de que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. E nunca foi a intenção do nosso Deus, do nosso Pai querido, que o diabo dominasse nossas famílias. Nunca foi a intenção do nosso Deus que o diabo dominasse as nossas vidas, que dominasse os nossos negócios, que dominasse o nosso ambiente de trabalho, que o inimigo dominasse a comunhão dos santos, ou que o inimigo dominasse em qualquer outra área de nossas vidas. Nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar em nome do Senhor Jesus e dizer a Satanás e dizer ao diabo que ele não dita normas em nossas vidas. Eu tenho que enfatizar esse ponto. Este é o mundo sobrenatural, irmãos. Nós temos que nos levantar em nome do Senhor Jesus e dizer ao diabo que ele não dita normas em nossas vidas. Temos que nos levantar em nome do Senhor Jesus. Vamos nos levantar e dizer que de agora em diante, que a partir desse momento, em nome do Senhor Jesus, que nós desfazemos todo o poder das trevas, que nós desfazemos o poder do diabo nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida das igrejas, e clamamos pela salvação dos homens. Não podemos permitir que o inimigo domine sobre nós. Não, e 1000 vezes não. Não podemos permitir que o inimigo venha continuar dominando sobre nossas vidas. A igreja recebeu a autoridade do cabeça. A igreja recebeu a autoridade do nosso Deus. A igreja recebeu a autoridade de Cristo Jesus acerca do diabo. É a igreja que tem que exercer a autoridade que nos pertence. É por isso que Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O sujeito do verbo resistir é vós. O sujeito do verbo resistir é vós. A palavra de Deus nos diz que o diabo fugirá de Cristo Jesus. Antes, a palavra de Deus diz que ele, Satanás, o diabo, fugirá de nós. Ele fugirá de nós, ele fugirá de nós, ele fugirá de você, ele fugirá de mim. Mas sabe por que é que muitas vezes o inimigo não foge de nós? Ouçam bem. Mas sabe por que é que muitas e muitas vezes o inimigo não foge de nós? É porque acontece aquilo que Paulo falou aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 27. O apóstolo Paulo lhes disse: não deis lugar ao diabo. Não dar lugar ao diabo é não dar lugar ao medo. Não dar lugar ao diabo é não dar lugar à incredulidade. Não dar lugar ao diabo é não dar ouvidos àqueles que dizem que não tem mais jeito. Não dar lugar ao diabo é não dar ouvidos àqueles que dizem que não tem mais saída. É não dar ouvidos àqueles que dizem que é impossível. Todo crente, todo nascido de novo, todo filho de Deus, deve ter plena consciência que não há verdade que sofra tanta oposição do mundo sobrenatural quanto as verdades da nossa posição em Cristo Jesus. Quando pregamos
quando ensinamos, quando profetizamos daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz, a oposição é muito grande. Ouçam, amados irmãos, encerrando essas palavras, quando pregamos, quando ensinamos, quando profetizamos, quando falamos segundo os oráculos de Deus, sobre tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz, a oposição, sim, a oposição ela é muito grande. Nesses mais de 35 anos com Cristo Jesus, tenho visto, amados irmãos, preciosos irmãos, irmãos especiais, a quem o diabo tem tentado aniquilá-los, tem tentado destruí-los, simplesmente porque esses irmãos estão em defesa do Evangelho, porque esses irmãos pregam aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz, simplesmente porque esses irmãos colocaram o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Quando temos consciência do mundo sobrenatural, nós chegamos numa posição privilegiada. Sim, estamos numa posição privilegiada em Cristo Jesus, mas também é uma posição que tem muitos perigos, amados irmãos. E é tão triste vermos hoje, na vida da igreja, vidas que não se conscientizam e não se apossam do que nos pertence por direito nosso em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus abra os olhos do nosso coração para vermos que a manifestação do Senhor Jesus visou destruir as obras do diabo. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração para vermos que a morte do Senhor Jesus destruiu Satanás e tratou com a velha criação. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos que a ressurreição do Senhor Jesus envergonhou Satanás e nos levou para uma nova criação, para uma nova aliança. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração para vermos que a entronização do Senhor Jesus está muito, mas muito acima do poder de Satanás, e que pela sua entronização nós recebemos juntamente com Cristo toda a autoridade do cabeça, e Ele nos garantiu totalmente a vitória contra Satanás. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Precisamos de revelação e precisamos de fé, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, conforme está em 1 João, no capítulo 3, do versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras, para destruir totalmente as obras do diabo. Que Deus nos abençoe. São palavras de salvação. A paz, irmãos.